Olá a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Sabedoria Arcana. Saudações fraternais, saudações arcanas a todos os descendentes da Sabedoria das Eras. E hoje, neste podcast, nós traremos uma análise que é da forma desse bate-papo que nós costumamos fazer, que, sem perder a leveza, ao mesmo tempo traz para o grande público temas de grande profundidade. E hoje nós temos como convidado aqui Rafael Weinstock, né, que já esteve aqui conosco algumas vezes, e a quem muito gentilmente agradecemos a colaboração com os temas, né, e com as importantes conversas. E hoje nós vamos tratar de um livro chamado Cavaleiro Verde. Não tão conhecido quanto o Cavaleiro Negro, por exemplo, né? Mas, sem dúvida alguma, de grande importância para todos os que têm interesse em temas místicos, em temas filosóficos, etc. Bom, antes de iniciarmos e passar a palavra para o nosso companheiro, nosso fundador do Sabedoria Arcana aqui, nosso irmão Adílio Jorge Marques, né, para que faça sua saudação ao público, vou fazer os lembretes que eu sempre faço. Por favor, nos acompanhem em nossas redes sociais. Não tem mistério. Sabedoria Arcana. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Amazon Music e outros. Né? Nós estamos em todas as redes sociais. Então, aqueles que quiserem conhecer melhor, por favor, nos acompanhem. No Spotify, nós temos a sequência de todos os podcasts. No YouTube, nós temos boa parte das gravações também em vídeo. E temos também no Instagram, então fiquem ligados. E nos acompanhem também no nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br. Muito bem. Feita essa saudação inicial, passa a palavra para o Adílio dar a saudação inicial e já vamos abordar nosso convidado, porque temos bastante coisas a conversar. Olá, saudações arcanas para todos. Obrigado, Rafael, Pablo. Obrigado, Rafael, por ter aceitado mais uma vez. Ele já é quase um sócio aqui da Sabedoria Arcana. Está sempre aqui com a gente, trocando ideias e compartilhando os muitos conhecimentos que ele tem. E é um prazer sempre conversar contigo, Rafael. Eu vou te passar a palavra, já deixando, além da sua apresentação, uma proposta, que é aquela baseado no que o nosso Pablo falou, né? Ou seja, o que é esse livro, né? Mostrando aqui para que eles vão começar a nos assistir. É a mesma edição, né? E me foi indicada pelo próprio Rafael, essa edição aqui, né? Então é isso, Rafael. Fala um pouquinho de você e também o porquê dessa obra que a gente escolheu para falar hoje na Sabedoria Arcana. Bom, tá ótimo. Realmente é uma obra muito instigante, né? O universo da cavalaria, o universo do Rei Arthur é imenso, né? Cheio de romances, livros ali medievais, contos, e justamente o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde surge como uma pérola, né? Algo mais refinado. Ele, dentre das suas qualidades, ele traz um conhecimento dos costumes ali da época. Então, é um texto que também serve como uma janela para a pessoa viver um pouco daquele contexto histórico. Mas aquilo que me fascina com grande intensidade é o debate ético, né? Aqui eu acho que a gente pode trazer uma dinâmica desses dois termos, né? Ética e moral, que geralmente são interpretados ou debatidos, conhecidos, a ética como algo que diz respeito aos valores, aos ideais, e a moral como aquilo que diz respeito ao comportamento efetivo, né? E essa dinâmica entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho bonito e aquilo que efetivamente eu realizo desse mesmo ideal que eu admiro, né? Acaba sendo um grande tema dentro da espiritualidade humana. E o Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, vai se adequar muito fortemente a essa dinâmica. O Gawain
é um cavaleiro que vai aparecer em vários dos romances de cavalaria como um herói. E geralmente o cavaleiro dentro do âmbito do rei Arthur, do reino, né, da Távola Redonda e coisas similares, ele representa a excelência do ser humano, enquanto virtudes. É claro que a gente tem no comportamento do cavaleiro essa questão da cortesia, do agir de forma gentil para com o outro, mas também a ideia, de uma forma geral, das várias virtudes possíveis, traduzem mais intensamente esse comportamento do cavaleiro, né? Quer dizer, ele é incapaz de cometer uma traição, ele é incapaz de falar uma mentira, né? É exatamente o contrário. Ele vai buscar essas formas idealizadas. Uma coisa interessante para a gente comentar também é a diferença da cavalaria, no sentido de um fenômeno militar que existiu de forma efetiva na história, e a cavalaria idealizada como literatura, que se transformou numa espécie de fábrica de mitos, num mito medieval, um grande mito medieval, que a gente pode colocar com todas essas histórias sobre o rei Arthur, né? Que é absolutamente fascinante, e a gente pode também trazer esse outro tema que eu gosto muito, que é um passado anterior ao cristianismo na Europa, né? Quer dizer, antes do cristianismo se disseminar nas nações europeias, nós já tínhamos povos, cultura, religiosidade, mas de um outro tipo. E quando o cristianismo chega, nós vamos ter uma espécie de fusão, né, desse algo anterior ao cristianismo com o cristianismo, e isso vai gerar uma riqueza. Não é? Esse me é um ponto caro, também vai de encontro à questão ética, né? Porque essas diferenças, ao invés de gerarem um problema, vão gerar, na verdade, uma vantagem, né? Vão gerar uma riqueza que vai desembocar exatamente nesse universo do rei Arthur. Nesse sentido, existem alguns termos interessantes para a gente colocar, para as pessoas conhecerem. Por exemplo, fala-se muito em matéria da Bretanha, né, como uma série de conteúdos que as várias pessoas que vão criar esses mitos vão usar. É como a ideia de uma matéria-prima, né, como a madeira utilizada pelas pessoas que trabalham a madeira. Cada trabalhador vai fazer um trabalho diferente com a mesma matéria-prima, né? E assim a gente vai ter vários autores, vários romances, várias lendas, não é? O Sir Gawain, ele me parece algo mais polido, né, dentro desse contexto arturiano. Ele é uma poesia propriamente dita, né? É um conteúdo escrito efetivamente. Aproximadamente a datação que se diz seria algo em torno de 1375 e 1400 para a realização desse texto, né, na Inglaterra, e ainda se coloca geralmente noroeste, né, na Inglaterra. País de Gales ali. Justamente, uma região, justamente fronteira com o País de Gales, exatamente. E seria justamente o inglês médio, né? Esse inglês medieval e tal, né? O Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, não vamos contar toda a história, né? A gente não quer que as pessoas percam o mistério, né? Mas vamos falar de algumas partes da história, né? Sem contar a história, né? Mas de todo modo trazendo alguma caracterização, né? Por que verde?
e não amarelo, por exemplo. Não, maravilhoso, né? Eu acho que esse verde já traz um grande mistério, né? A coisa da natureza também, né? Com essa perspectiva do verde é muito interessante, uma certa vitalidade, né? Natural. E a cena de abertura, ela é muito esteticamente impactante, né? E ela traz esse mistério mesmo. A gente tem a corte do rei Arthur, com os cavaleiros ali, num momento onde eles estão comendo, não é? Uma refeição e festejando, naturalmente. Disse que o rei Arthur ele só vai começar a comer, ou ele tinha o costume de só começar a comer depois que alguém contasse uma história de bravura, não é? Ou ocorresse alguma coisa envolvendo essa bravura dos cavaleiros. Então, nesse primeiro momento, ele não está ainda fazendo a sua refeição, está esperando esse acontecimento, e entra o Cavaleiro Verde. E o Cavaleiro Verde é literalmente verde, né? Quer dizer, o cavalo dele é verde, a roupa dele é verde, ele em si é verde, a pele dele é verde, tudo é verde. E claro que ali eles fazem uma característica desse tipo de literatura, o detalhamento do Cavaleiro Verde, com aspectos bonitos, né, joias verdes, e ele ainda porta um machado verde, né, um machado imenso, né? E ele entra nessa entrada triunfal do Cavaleiro Verde, ele entra descalço, né? Se diz que o fato de ele estar descalço significa que ele não queria o combate, né? Esse é um detalhe interessante. Tem outros, né, que eu não vou trazer, mas justamente ele chega querendo desafiar os cavaleiros do rei Arthur. Uma provocação aqui. Esse Cavaleiro Verde, por um acaso, estaria de posse de alguma pedra verde? Certamente. Não, inclusive eles descrevem as pedras preciosas verdes na roupa e nas armas, né, do cavaleiro verde, né? É muito interessante porque um pessoal muito específico vai entender o porquê dessa observação. Sim, sim. Não, e o contraste, né, com os cavaleiros da corte de Arthur é absoluto, né? As armaduras mais comuns, como a gente pensa, né, brilhantes, metálicas, né? Talvez num sentido mais realista, talvez armaduras negras ou coisas assim, mas nunca verdes, né? Nunca verdes. E ele quer fazer um desafio de coragem, de bravura, né? Só para você vai entrar na questão do desafio, que é importante nessa questão, né? Esse romance e tudo, alguma coisa sobre o verde, né? Assim, eu ao ler, né, fiz algumas conexões porque, assim, certamente ele faz uma ponte com o Mabinogion, o Mabinogion, né, e todas aquelas questões antigas celtas, né, druídicas. E é quase uma ponte, assim como aqueles romances, né, do mito arturiano, que você já citou, né, que é a questão dos mitos arturianos, e a gente tem até um episódio sobre isso aqui na Sabedoria Arcana, para quem quiser conferir. Mas o verde para esses celtas estava justamente nesse mundo da natureza, né, nessa questão que os vates, ou vates, que era uma categoria deles, né, desses sacerdotes, atuavam. E quando... não é por oposição, né, mas assim, a gente poderia dizer que uma outra classe, né, que eram os bardos, eram normalmente associados ao céu e à cor azul. E essa questão da natureza tem a ver com os três mundos, né, dos celtas. Né? Você tinha o céu, né, você tinha aqui a natureza, e você tinha os oceanos, as águas, que seria o intramundo, vamos dizer assim. E não é à toa que normalmente junto com a natureza, com o verde, tem a Senhora do Lago, tem sempre o mar,
né, que nem a John Fortune colocou nos romances dela, né, tem uma fonte de água, porque a passagem, aquele espelho de água é a passagem desse mundo natural, né, que é representado também pelo verde, para o outro mundo, né, esse mundo sobrenatural. E é justamente quem trabalhava com adivinhação, quem trabalhava com essa parte mais, digamos assim, talvez mística, se a gente pode usar esse termo hoje, né, para evitar um anacronismo, era justamente os Ovates, né, os Vates que atuavam. Apesar de serem associações mais recentes, já do século XVIII, mais ou menos, né, tem uma associação com o verde aí também, porque o Cavaleiro Verde já é uma cristianização desses princípios celtas antigos, né, e provavelmente você agora vai emendar também nesse sentido. Então, só para fazer a ponte aí. Não, super, super legal. Não, sem dúvida, esse verde é um elemento celta, né? É um elemento diferente, né? E a própria forma do desafio, ele já traz o elemento da magia, né? Lógico, uma magia mitizada, né? Uma magia de conto de fadas, né? Mas é o elemento da magia que se apresenta como fantástico, né? E isso não vem, evidentemente, de um argumento cristão dentro da narrativa, né? Sim, então, exato. Isso é muito interessante. O argumento interessante. cristão é mais a questão das provas morais que você falou, éticas, né, e tal. Essa parte mais iniciática ou mágica, né, vem justamente dessa herança que aquela região tem do período pré-cristão. E é bem interessante, a gente pode fazer uma certa aproximação, pensando o rei Arthur como um símbolo já ligado ao contexto cristão, e o Cavaleiro Verde como um símbolo celta mesmo, e esse encontro, né, celta-cristão. Né? E o Cavaleiro Verde, ele faz um desafio bastante bárbaro, né? Ele vai oferecer o machado dele para que algum cavaleiro dê um golpe nele, né? Um único golpe. Né? E ele vai dizer, olha, daqui a um ano, né, o trato é que depois daqui a um ano eu dê o mesmo golpe no cavaleiro que me der o golpe. Né? Então, uma coisa bem bárbara, né? O machado talvez também tenha esse caráter mais bárbaro, né? Não é a espada do comum, né? do cavaleiro. Mas tem uma conexão com a floresta, né? Com essa questão sagrada dos carvalhos e tal, que também é uma herança lá de... Enquanto a espada é associada a essa questão cavaleirística cristã, né? Já institucionalizada de uma certa maneira, com a dos romances, né, de Arthur e tal, do século XII, XIII, XIV, né, o machado tem muito a ver com aquela questão antiga, né, que esses povos usavam para trabalhar, atuar com as árvores. Eu acho incrível, realmente o machado não tem como não relacionar com a árvore, né? Bem interessante, bem interessante. E o curioso dessa cena também, inicial, é que os cavaleiros não vão se levantar, não vão se pronunciar, né? Eles não vão se envolver. E o rei Arthur, ele vai ser obrigado a se direcionar ao cavaleiro e aceitar o desafio. E nesse momento, o Gawain, aí entra também a nobreza do Gawain, né? O Gawain vai pensar, não, o rei não pode assumir essa situação, eu tenho que assumir no lugar do rei. Então, isso já mostra essa nobreza, né, do Gawain, e de que ele está se colocando como um exemplo diferente dos outros cavaleiros. Né? E aí o Arthur vai dizer para ele, acaba logo com isso, dá um golpe fatal para isso acabar logo. Né? E o cavaleiro vai dar o machado para o Gawain, vai reafirmar o trato, daqui a um ano você vai ter que aparecer lá, né, no meu lugar para eu dar o golpe. Tudo bem, o Gawain naturalmente vai pegar o machado, vai dar um golpe forte e vai decapitar o Cavaleiro Verde. A decapitação, ela realmente é um elemento que vai ter uma força nesse campo celta, né?
O Cavaleiro Verde, ele não morre, né? Ele vai pegar a própria cabeça pelo cabelo e a cabeça vai continuar viva e falante, né? E vai conversar com o Gawain e dizer, olha, você já me deu o golpe e agora daqui a um ano você vai ter que cumprir a sua parte e aí eu vou te devolver o golpe que você me deu, né? E aí todos horrorizados, né? Ele monta no cavalo e vai embora e todos horrorizados e tal. E aí se prossegue o banquete lá deles, né? E essa é a grande abertura, né? Então, claro, a cabeça decepada e o corpo que continua vivo é o elemento mágico, fantástico, né? Que obviamente é um elemento diferente do comum do cristianismo. A gente pode pensar a coisa do bárbaro, né? Do diferente, mas ao mesmo tempo a coisa do diferente que propõe e que move essa história, né? Quer dizer, o elemento celta ele entra para gerar o drama da história, né? Gerar o próprio enredo da história, o que é muito interessante. Eu acho que essas observações que a gente foi fazendo são todas muito interessantes, né? O machado como algo ligado à própria floresta, à madeira, né, trazendo esse desafio, é algo talvez não civilizado, algo mais selvagem, algo mais ligado ao elemento natural. Agora, o Gawain, ele a nossa compreensão do desafio é a própria o próprio compromisso, né? Talvez a noção mais importante seja a noção de compromisso e fidelidade, né? Eu sou fiel ao que eu assumi com o outro, eu sou fiel com os meus valores de cavaleiro, né? Aí que está o sentido da aprovação. Se me permite uma observação, Rafael, a proposta já traz embutido nela uma noção de reciprocidade. Por mais bárbaro que seja, ele já está dizendo, eu vou te dar um golpe e depois você poderá revidar. Então ele está introduzindo já um princípio ético, né? Em uma prática aparentemente bárbara, né? Totalmente avessa ao que estava ali colocado, né? Então tem um pano de fundo que vai aparecendo aí, que de cara já ressalta uma virtude disfarçada de costume bárbaro. Eu diria boa. Né? Boa. Não, e a gente pode trazer quem com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Quer dizer, há uma dinâmica realmente interessante, né? Não há dúvida, no final da história, né? Não vou entrar nesse pormenor de forma clara, mas no final da história há uma grande revelação de que tudo é um ardil, né? Tudo foi fabricado para fazer a prova da nobreza do cavaleiro, né? Então é realmente nesse sentido, né? É curioso que vai se narrar de forma rápida a passagem do ano, né? Até o momento que o Gawain vai ter que partir para sua aventura, né? Claro que a corte do rei Arthur vai ficar triste com a partida do Gawain, pensando que ele vai morrer, né? As pessoas não têm um outro pensamento para o que vai acontecer com o Gawain. E aqui tem um ponto muito interessante, inesperado. É preciso colocar que a escrita do texto é muito precisa, é muito bem feita. Então a gente tem a noção de que quem escreveu manipulou os elementos com muita consciência. Quer dizer, nada ali é algo acidental, né? E aí, nessa partida do Gawain, que é um ponto que vale a pena a gente se deter um pouco, ele vai colocar a descrição da vestimenta do Gawain, e principalmente o escudo, né? Então ele vai dizer, olha, estão vestindo o Gawain para ele partir,
Aí, quando ele descreve o escudo, ele vai falar o desenho do escudo é um pentagrama. E ele ainda vai dizer assim, é um pentagrama entrelaçado, não é? Quer dizer, não é só a estrela de 5 pontas, é justamente aquela forma onde tem os traços do pentagrama se entrelaçando. Ele vai descrever ainda que nessa forma do pentagrama entrelaçado a gente vê o infinito, não é? Isso é totalmente platônico, né? Sim, sim. Isso aí é o dodecaedro, né? Se não me engano, é um dos poliédros platônicos que representa o éter, representa o universo, né? E Perfeito. justamente perfeito. o pentágono que está ali atrás é essa figura, que é pitagórico, né? É uma herança pitagórica. Sim, exato. E justamente coloca-se como símbolo dos pitagóricos, né? O pentagrama ali. É o pentagrama na porta da casa, lá na Grécia, né? Seria o símbolo de uma pessoa que segue o pitagorismo e tal. E aí ele vai colocar também que cada um dos 5 lados seria uma virtude, né? E que o pentagrama seria a soma dessas virtudes, portanto, a representação da virtude máxima, né? do ser humano virtuoso. Então é muito bonito, né? Tem uma estética muito, muito bonita, traz para esse campo da idealização do ser humano radicalmente nobre, né? Como um símbolo dessa nobreza. E a descrição, embora ela vá focar no escudo, aí dizer que é uma mistura, seria uma mistura do amarelo, né? O pentagrama com o amarelo, o escudo como algo avermelhado, que na vestimenta toda do cavaleiro também vai ter o pentagrama no cavalo. Quer dizer, o pentagrama está paramentando tudo ali, né? E isso é dito justamente no momento em que o Gawain está saindo para a jornada. Quer dizer, ele é paramentado com o próprio pentagrama enquanto ele está saindo para a jornada. Só mais um ponto que vale a pena colocar: o autor vincula o pentagrama ao Salomão, né, que na época medieval já era um símbolo de magia e sabedoria, né? Então, realmente, a gente vê uma intencionalidade ligada a esse universo da magia, né, da sabedoria, nessa paramenta, né, nesse símbolo do que o Gawain, né, porta como cavaleiro, né? E aí já se torna uma jornada iniciática mesmo, literalmente. Olha, eu estou te dando o elemento espiritual que você precisa para a jornada e agora vai na jornada, né? Agora segue o seu caminho, né? É legal que, assim, uma outra associação é que o nome dele, né, do Gawain, ele lembra um pouco, né, assim, pela composição da palavra, né, a questão da Guinevere, e Gwynedd, que era ou Gwynfield e tal, que era uma espécie de aproximação cristã de um local onde os seres perfeitos estariam, né? Então, a raiz da palavra, ao que parece, é a mesma, né? Tanto para Guinevere, quanto para Gawain, quanto para esse mundo, né? Aí, no caso, já trazendo uma espécie de neodruidismo, vamos chamar assim, do século XVIII para cá, que muda aquela composição dos 3 mundos que eu estava te falando para uma composição com outra mais cristianizada, né? Onde você tem um círculo onde tudo é representado por Deus, né? O Kyogan, você tem um mundo aqui das provações, onde você vai fazer a sua roda de vidas e encarnações, e você tem um mundo, digamos assim, perfeito, né? Que é esse Gwynedd, vamos dizer assim, que é a raiz provavelmente a raiz desses personagens, né, do nome. Tem uma conexão, né? Ou seja, o cavaleiro ali, como você colocou no início, de uma certa maneira o nome já indica que tem uma certa conexão com essa perfeição depois de passar por várias provas que são as reencarnações. E uma coisa muito interessante que se encaixa no que a gente está debatendo agora, curiosamente, o Cavaleiro Verde ele não fala o caminho que o Gawain tem que fazer. O Cavaleiro Verde fala, olha, eu fico lá na Capela Verde, e aí você vai ter que encontrar a Capela Verde, né?
É interessante que você colocou desse mundo idealizado, desse mundo do além perfeito, ou dessa ideia de perfeição, porque a perfeição é algo que a gente não sabe onde está, né? É algo que a gente tem que realmente procurar, né? Não adianta, não tem, olha, você dá 100 passos nessa direção que você vai encontrar a perfeição. Não, é algo que você tem que fazer o esforço, né? E produzir o próprio caminho, muitas vezes, né? E isso é colocado no Gawain. O Gawain, quando ele sai, ele não sabe para onde ir. Ele vai vagando pelo reino, né, e perguntando: vocês já ouviram falar no Cavaleiro Verde? Ele é assim, vestido dessa forma, né? E é muito interessante que ele vai indo e ele não encontra informação, vai ficando uma coisa mais difícil, mais complexa, essa busca dele, né? Lembra também a busca do Graal, né? O Perceval, ele vai, né, indo, mas ele também não tem uma ideia certa de onde está o que ele procura, né? Então, acho interessante esse elemento, porque esse reino maior, ou essa verdade espiritual, realmente ela depende muito mais de um esforço do que um caminho pré-estabelecido certo, né? Então isso é muito, muito interessante. Agora, um elemento que mistura esse universo da aprovação, como vai aparecer no Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, e o universo celta, né, tem um elemento muito interessante, né, no Sir Gawain. Também não vou fazer a especificidade para não perder o mistério da história, não é? Tem uma forma específica, mas vai ocorrer uma tentação, não é, do Gawain, envolvendo a sexualidade. Não é? Uma mulher vai tentar seduzir o Gawain, não é? E o Gawain vai ser posto à prova resistindo a essa sedução. Justamente num outro texto, aí sim de caráter celta, né, o Mabinogion. O Mabinogion, aí sim, ele vem de uma tradição do país de Gales, propriamente dito, né? A tradição celta, ela vai ser, na sua origem, oral, não é? Então, com esse encontro com o cristianismo, né, que vai trazer a linguagem escrita em algum momento dessa convivência, né, da tradição celta com a nova tradição cristã, esses conteúdos vão ser transcritos dentro dessa língua latina, né, e vai haver o registro deles. Isso é muito bacana porque a gente pode pensar, é uma contribuição dessa cristianização, o registro desses contos celtas antigos, né? Então, o Mabinogion é um texto que vai surgir justamente dessa transcrição para essa escrita latina, né, desses contos, desses mitos celtas. Isso não se faz de uma vez, né, isso se faz ao longo ali de séculos, em processos certamente complexos. Mas, entrando propriamente na questão do Mabinogion, no chamado primeiro ramo do Mabinogion, né, que é a abertura desse texto como a gente conhece ele hoje, vai ter um conto, né, um conto ali misterioso, onde dois reis vão se encontrar, um rei do nosso mundo e um rei do outro mundo, né? E eles vão trocar de personalidades, de forma que o rei do nosso mundo vai viver lá no outro mundo, o rei do outro mundo vai passar a viver no nosso mundo. E o rei humano que vai viver nesse mundo, nesse outro mundo, vai ser dada uma função a ele. Olha, você tem que, dentro de um prazo de 1 ano, aí começa a semelhança, né? Dentro de um prazo de 1 ano,
você tem que fazer uma função, você tem que vencer um inimigo meu, e vai ser só com um golpe, né? Aí outra semelhança, né? Então tem que ser só com um golpe também, né? E aí ele coloca, olha, você vai viver nesse outro mundo, você vai viver na minha pele e você vai ficar junto da minha esposa, né? E o mais interessante é que esse cavaleiro, esse rei do nosso mundo, quando ele passa essa vivência, ele já tem o pensamento de imediato: eu não posso me aproveitar da esposa desse outro rei, né? Então, embora ele durma com a esposa desse outro rei, o texto logo coloca, ele se vira para o outro lado e não dialoga com a rainha, né? com a mulher. E assim ele faz o ano todo. Então, ali aparece esse tema desse tipo de fidelidade e de respeito, não é? Eu acho muito interessante, porque aí sim a gente entra na questão ética e moral, né? Tanto no âmbito celta, que aí a gente está falando do Mabinogion, né? Desse primeiro ramo do Mabinogion, quanto no contexto do Gawain, né? E a gente tanto tem aqui a ética como um valor maior do que uma religiosidade em específico, não é? E que de alguma forma permanece, né, como um item importante, como um retorno, né, a esses temas, né? Eu entendo que, seja qual for a forma de espiritualidade, a sua elevação vai estar no tratar essas questões éticas, né? E falar que o herói é aquele que vai dar provas de que ele consegue viver essa ética, né? Por excelência, o Gawain é essa capacidade, né? O Gawain é o ser humano capaz de viver esses ideais, né? E aí também vai ser a conexão forte com o cristianismo. Quer dizer, Jesus também é isso. Jesus é o indivíduo capaz de viver o ideal espiritual, né, da forma máxima, né? E o Gawain, na sua proporção, é um indivíduo ali europeu e naturalmente dentro desse universo da cavalaria que consegue fazer essa mesma coisa, né? Consegue viver esse ideal, né? Lembra um pouco aquele outro livro, né, que era muito usado em alguns momentos, acho que provavelmente posterior, né, praticamente certo que é posterior, agora de memória, ao Cavaleiro Verde, que é a Imitação de Cristo, né, de Tomás de Kempis, que isso aí era uma toada, né, essa questão que você está falando de Jesus e tudo, é uma toada dessa época, né, desde aqueles romances cavaleirescos do século XII em diante, né, que entronizam uma nova visão de cavalaria completamente diferente da anterior, que eram de invasores, assassinos, né, e tudo de ruim, né, coloca muito mais próximo de algo iniciático, né, místico, muitas das vezes, né, religioso e tudo. Então, a Imitação de Cristo é uma outra obra que tem essa mesma toada. Claro que é diferente, né, que é outro tipo de romance. Mas também uma segunda questão é que me lembra o mito do herói, né, do Campbell. Sim. Que o Campbell retoma isso lá na frente, né, de justamente você ter toda uma jornada, sempre tem, né, as dificuldades, a jornada até que você seja transformado, né, é um outro tipo de transformação, né, como você colocou, adaptada a esse contexto que a gente está falando, mas muito interessante, né, essa peregrinação que era já muito conhecida na época, né? A peregrinação a lugares sagrados, né? Jerusalém, Roma, etc. Como até hoje. Né? Tem um elemento importante dentro disso que o Adílio coloca, que tanto a Imitação de Cristo, né, ele traz mesmo, né, retomada desses valores éticos, etc. Mas não podemos nos esquecer que uma época um pouquinho diferente, não tão diferente, mas ainda assim um pouco nós vamos ter lá o Ramon Lu, né, com o livro da cavalaria.
né, trazendo também esses elementos. E acho muito importante a ideia da provação, né? A provação como o elemento que vai fazer com que a autoridade possa ser exercida, né? Sem essa aprovação não há autoridade. O que realmente traz, como a Adílio coloca, né, uma repercussão muito grande no contexto da cavalaria, né? Nós deixamos de ter milícias de homens armados, e não por acaso eu estou usando esse termo num sentido que também lembra muito o sentido atual, de nós termos milícias de homens armados impondo à força suas próprias regras, quando, muito pelo contrário, se inverte o vetor. Temos, então, um conjunto de pessoas que estão aspirando a serem cavaleiros, né, pela obediência a regras e normas que são supervenientes a eles. Né? Acho que seria interessante essa confrontação, né? Bom, com certeza. E é interessante a gente citar, como o Adílio colocou, o Joseph Campbell, né? Eu conheci o Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, por causa do Joseph Campbell. Numa entrevista com o Joseph Campbell, famosa, o repórter pergunta qual era o mito que ele mais gostava, né, que ele achava mais que sintetizava o pensamento dele. E aí ele vai falar o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. E ele vai falar exatamente essa questão da aprovação, né, o como tocou ele, não é? Porque essa ideia, a ideia inicial é que se ele for receber o golpe que ele deu, ele vai morrer. Né? Então, a ideia da aprovação, no caso dele, é mais radical, porque ele saberia que ele vai morrer, então seria mais coerente ele cometer o erro, né? Ele descansar ali, ó, eu sei que eu vou morrer, então eu vou descansar a minha moral nesse final. Eu já sei que eu vou morrer, né, de qualquer jeito. E é isso que o Joseph Campbell quer dizer, fica mais radical ele ter que cumprir os princípios dele, não é? Nesse finalzinho ali da vida, né? Ou dentro desse esquema onde ele vai morrer, né? Uma coisa que eu acho interessante, e é curioso porque o termo é outro, mas o sentido é o mesmo, né? É algo que me fascina realmente na República do Platão. Uma das figuras que mais me toca pessoalmente é a figura do guardião, não é? Porque o Platão ele vai falar da cidade ideal, né? Mas ele vai dizer, olha, tem que ter quem guarde a cidade ideal, né? E aí ele vai descrever o tal guardião e vai dizer que o guardião ele tem que ser ao mesmo tempo um guerreiro hábil e um filósofo. Né? Quer dizer, ele tem que ter a sensibilidade daquilo que ele está guardando. Se ele não tem essa sensibilidade, por que ele guardaria? Né? Ele seria apenas um ser violento. Né? Então, realmente, esse guardião do Platão é o mesmo princípio do cavaleiro arturiano. Não é? É um indivíduo nobre que tem uma compreensão profunda daquilo que ele deve guardar. E a moral, né, a ética e a moral desse cavaleiro arturiano é uma ética que parte dessa compreensão. O que eu estou guardando é importante, né? É realmente muito interessante, né? A imitação de Cristo eu acho que é absolutamente pertinente, né? De novo, é esse princípio de sensibilidade. O princípio cristão é o princípio que vale a pena ser reproduzido, não é? Vale a pena eu lutar para reproduzi-lo, né? Ou eu guardá-lo, não é? E isso talvez seja uma reflexão universal para a gente pensar o uso da força, né? De uma forma geral. Quer dizer, o uso da força é necessário no mundo, mas é preciso que haja um acompanhamento desse uso da força, que seria essa compreensão mais profunda, essa compreensão mais delicada, mais sofisticada,
ligada a um princípio espiritual propriamente dito. Eu acho que essa é a essência da cavalaria, que o que você acabou de dizer, que eu acho que quase ninguém entende. O pessoal fica achando que vai se vestir de cavaleiro no século XXI e ficar andando, né, em algumas organizações ou alguns encontros medievais que hoje são muito moda, né, então muito comuns, e na verdade não entendem esse aspecto, né? Na verdade você vai a transformação interior, né, dentro das batalhas do dia a dia, né, daquilo que você pode fazer por você e pelo próximo, como Sir Gawain, né, fez em relação à própria corte, em relação ao Arthur, que é a grande mensagem, né, a sua transformação interior. Eu acho que tem, assim, uma certa atualização dessa questão do herói, né, como Campbell coloca lá, que é justamente você sair de uma coisa mítica para algo que é justamente, digamos assim, algo que é do nosso mundo. Então, eu acho que sair do Mabinogion e vir para o Cavaleiro Verde, eu acho que é uma transposição de épocas e de uma prática, sabe? Sair de algo que está no outro mundo, né? Assim, digamos, no mundo iniciático apenas, ou simbólico, e trazer para esse mundo aqui, onde você tem seus problemas, suas questões, ninguém é perfeito, mas pelo menos você tem um modelo, um ideal, e você tenta seguir aquele ideal, né? Dentro do seu dia a dia. Essa questão do dia a dia, eu acho que também tem a ver com a cor verde, porque normalmente a cor verde, como acontece até nos rituais da Igreja Católica, já que está inserido na questão do cristianismo da época, é a cor do tempo comum. Ou seja, é o dia a dia, não está relacionado a um período específico, como, por exemplo, a Páscoa, né, por exemplo, alguma festa, né, alguma data específica do calendário, né, religioso, astronômico, etc. Né? Está relacionado ao chamado tempo comum. E é justamente nesse tempo comum que você põe em prática aquilo que você, em tese, né, deveria ter como princípios éticos, que você falou na primeira frase, né, quando você se apresentou, entre moral e ética e tal. Você traz de um mundo universal e vai colocar, né, aqui nesse mundo sensível, né, botar em prática isso. Que é a grande dificuldade que nós temos, né, e todo mundo procura uma religião, um caminho espiritual, o moral, etc., tentando fazer isso, né? Ou pelo menos deveria ter a consciência, está tentando fazer isso. Só uma opinião. Assim. Não, perfeito. Não, e não há dúvida que essa questão do guerreiro é impressionante como o guerreiro é um arquétipo presente em tudo, né? Quer dizer, você vai ver uma criança assistindo um desenho animado, vai ter um guerreiro ali, quer dizer, um filme... Guerreiro são os símbolos, né? Espada, exatamente. Escudo, batalha, dificuldade. É isso aí. Exatamente. E a questão do guerreiro é aquele que realiza, né? Aquele que manifesta, aquele que produz um resultado no mundo. Né? E a questão toda é exatamente como você colocou, quer dizer, como eu realizo, qual a forma de realização que vai me trazer o bem-estar, uma felicidade, uma realização na vida, né? Vai me trazer uma fraternidade com os outros seres humanos. Sim. Né? Quer dizer, e isso a gente percebe que é a grande dificuldade do ser humano, né? E aí entram as doutrinas, né? Também como está colocando. Talvez Paulo seja um símbolo muito realmente forte, né? Nessa dualidade de ele antes de abraçar a fé cristã e depois de abraçar a fé cristã, ou melhor dizendo, antes de ter uma certa iluminação e depois de ter essa iluminação, mais do que propriamente uma questão doutrinária, né? É a percepção do que ele cometia de erro antes. Né? Ele era violento, etc. Em algum momento ele percebe, não, esse não é o caminho correto, né? E aí ele se reforma. Quer dizer... E ele se reforma numa jornada também, né? Porque ele está no caminho de Damasco, né?
E ali que acontece, ele não está em casa parado ou fazendo, sei lá, alguma coisa contra os cristãos, lá, etc. Ele está num caminho. Né? Sempre essa questão, né, que também não à toa repetida, né, no Novo Testamento várias vezes. Eu sou o caminho, a verdade, né, a vida. A questão do caminho, da jornada, como o Campbell coloca, né, a jornada sempre faz parte da transformação. Você tem que se mexer, você tem que procurar, né, sair da estabilidade e ir atrás e, obviamente, você vai tropeçar, cair como ele cai do cavalo, literalmente, né? Mais uma vez, você vai cair, mas em algum momento você vai ter novos entendimentos. Não, justo, e nesse ponto, como geralmente se coloca, o caminho é mais importante do que o ponto ao qual se quer chegar. Né? Quer dizer, a jornada é sempre mais interessante. Exatamente. A gente quase não percebe isso, né? Depois sente falta do tempo que passou, porque a jornada é mais interessante que a chegada. É incrível isso, né? A pessoa fica mirando alguma coisa e perde os valores que vão surgindo. E todas essas histórias de cavalaria são jornadas, não tem outro enredo, né? Não tem outro enredo, né? É muito interessante mesmo, é muito interessante. Eu acho que o Cavaleiro Verde ele mostra muito isso, né? Assim, de uma maneira mais simples. É claro que a gente tem vários outros livros, que a gente já mencionou, né? Aquele do Heitor Megali, né? A Demanda do Santo Graal, por exemplo. Mas é um choque de culturas até, não deixa de mostrar um pouco isso. Que eu prefiro entender como uma transição. Eu acho que, historicamente, as coisas acontecem muitas das vezes porque é um processo histórico de continuidade, né? Não existe uma estabilidade de uma cultura eterna. Você vê que todas as culturas, né? Até Roma achava-se eterna, caiu, né? E vários outros aí, impérios que achavam que seriam eternos, caíram. Então, eu acho que essa troca histórica, esse caminhar histórico faz parte, né, de todo esse conhecimento. Então, acho que esse romance ele mostra muito essa transição de um momento pré-cristão, uma transição, né, onde o cristianismo vai entrando, e eu acho que ele já se configura como algo que já fez esse momento, e já aconteceu, né? Essa transição já se formou, né? E que é simbolizado por esses valores que você está colocando aqui. Então, tem um processo aí de entendimento histórico do norte da Europa, etc., mas que marca o ideário ocidental, que tem também uma marca, né, para a gente aqui. Não deixa de ter, independente de estar no Brasil, por exemplo. Sim. Não, enquanto a gente estava falando essas questões do caminho e dessa consolidação, me veio essa ideia de que justamente um dos temas interessantes do Cavaleiro Verde, no qual culmina a história, né? E aí a pessoa que vai ler vai descobrir na sua leitura, é que algo diferente do esperado ocorrerá. Né? Isso. Quer dizer, esse é o ponto. Quer dizer, você tem que partir de uma perspectiva de que você não domina tudo o que pode ocorrer como consequência do seu caminhar. Né? E aí tem que entrar a esperança, né? E essa esperança ser uma abertura a possibilidades. Né? Eu acho que muitas das soluções, ou talvez a grande maioria das soluções vai vir no momento em que a pessoa se abre, né, para essas possibilidades que essa pessoa não conhece ainda. Né? Quer dizer, o grande desfecho vai vir com essa ideia. Tem uma história curta que acho que vale a pena contar. Eu conheci através de um livro do Newton Bonder, né, esse rabino aqui brasileiro, né, de uma forma de um judaísmo reformado. Né? É um escritor muito bom, e ele tem um livro que trata desse tema da perspectiva, né, e pensa a Cabala como um jogo de perspectivas, né, e formas de interpretação diferentes. E ele conta uma espécie de conto muito curto, não sei de onde ele tirou essa história, que fala de um judeu que teria vivido ali na época medieval, numa determinada rua onde ocorreu um crime. Né? E as autoridades locais
não vão encontrar o culpado, né, do crime, e aí alguém vai dizer, pronto, culpa o judeu que mora ali na rua. Né? Aí está, tudo bem. Pegam o judeu, prendem ele e falam, você vai ser julgado por esse crime. E o judeu fica desesperado. Né? Aí o judeu pede que chamem um rabino. Aí o rabino vai conversar com ele e fala, olha, não perca a esperança, né? Você não pode perder a esperança. O judeu fica revoltado com o rabino e fala, como é que você me fala isso? Vão fazer um julgamento injusto comigo e vão me matar. Né? Mas o rabino insiste, não perca a esperança. Chega o dia do julgamento, os julgadores escolheram um critério bastante alucinado, né, de julgamento, já era esperado. Falam assim, a gente vai pegar aqui uma bolsinha e colocar na bolsinha 2 bilhetes, né, 2 papeizinhos, um escrito culpado, o outro escrito inocente. Se você tirar inocente, você é inocente. Se você tirar culpado, você é culpado. Aí o judeu, nessa hora, ele pensa, bem, pelo menos eu tenho 50% de chance de sobreviver. Né? Mas aí logo ele chega à seguinte conclusão. Não, colocaram 2 bilhetes culpado, é evidente. Eu vou tirar o bilhete culpado e sou culpado. Aí ele já pensa, então eu tenho 0% de chance de sair vivo. Né? Aí na hora que ele está tirando o bilhete, vem aquela iluminação. Aí ele pega o bilhete, põe na boca e engole. Né? Aí o juiz, o tribunal vem abaixo, não, e agora? Como é que a gente vai saber se você é culpado ou inocente? Aí ele fala, é fácil, é só vocês lerem o que está escrito no outro bilhete. Né? Que aí ele engolindo, né? Ele quebrou a situação. Né? Aí justamente, o que o Newton Bonder quer dizer? Na última hora, surgiu a perspectiva apropriada como solução. Né? Só que se ele não tivesse a abertura para enxergar, ele ficaria só na visão do que daria errado. Né? Quer dizer, a perspectiva ela sempre pode abrir uma nova janela, uma nova visão com a saída que você precisa. Né? Só que você... Assim. Né? E o Sr. Gawain realmente, e o Cavaleiro Verde, ele vai terminar dessa forma, vai se abrir uma janela de possibilidade. Né? Mas bem interessante, realmente. Tem uma questão, se você me permite aqui, aproveitando claro. A história que você contou do Newton, né? Me lembrou algumas entrevistas e cortes que o Clóvis de Barros Filho, vamos trazer um filósofo aqui, né? Que você também é da filosofia e tudo, ele coloca sobre a questão da moral. Retomando um pouco isso que você está falando agora e também do início, né? Desde o início. Aquilo que marca a moral é aquilo que a gente faz quando não tem ninguém olhando. Né? Que é justamente uma marca digamos assim, que a gente poderia trazer como uma marca cavaleiresca, dentro desse princípio, né, que foi reformada desde o final da Idade Média, a visão da cavalaria, né, e associada aos princípios espirituais, iniciais, uma cavalaria celeste, e se manifesta aqui, né, na terrestre. Então, quando tudo que a gente faz sem ter a mão opressora daquele que nos julga, é que mostra aquilo que nós somos moralmente falando. Se seguimos ou não seguimos princípios éticos, e são princípios universais, como também já colocamos hoje aqui. E eu acho que todos esses livros, e esse inclusive especial, não à toa o Campbell falou sobre, que era talvez o preferido dele, né, segundo está naquela entrevista que você mencionou. Então, até porque é um livro pequeno, objetivo, curto, né, muito menor do que, por exemplo, os que eu já citei aqui, né, sobre vários que tem sobre os mitos arturianos, bem interessante mesmo. Ele mostra isso, né, o conto, por exemplo, o Cavaleiro A, ele sabia, né, que estava errado, mas talvez fosse o menor, né, dos erros, e já tinha passado por outras provas. Ele foi testado, né, como você também já colocou. E acabou-se que aquele realmente era o menor dos problemas, o menor dos erros, mediante outros que ele poderia ter cometido. Mas ele tinha essa consciência. Né? Então, quando a gente vai, mesmo que a gente erra, a gente tem a consciência de
põe em prática um livre-arbítrio, né, que é uma condição que nós temos enquanto encarnados, etc. Mas temos um referencial ético, né, dentro dessa moral prática que a gente vai colocar. Eu acho que esse é o caminhar, esse é o desenvolvimento. Eu acho que todas essas demandas, todos esses mitos, no final das contas, colocam cada um de nós na figura desse, né, de um Lancelot, né, de um Rei Arthur, de um Gawain, do Borges, né, e outros mitos cavaleirísticos, justamente que é aquilo que nós vamos viver, né? E depende da nossa própria consciência atingir esses aspectos mais elevados da moralidade, para que a gente possa praticar aquilo sem interferência externa, sem que alguém esteja norteando o que a gente deve fazer, seja uma lei, um juiz, Deus, o que for. Me veio isso também. Não, realmente, eu acho que é muito forte e muito basilar, né? Muito essencial. E eu entendo que o Platão estava exatamente nesse debate. Ponto. Isso. Estava exatamente nesse debate. Depois você comentar o que eu falei, caso você queira, né? Não sei. Você podia comparar com a questão do seu TCC, se você quisesse fazer. Sim. Porque eu acho que dá para trazer um outro aspecto que pouca gente conhece do Platão, né? Não é tão debatido quanto a caverna, por exemplo, né? Que o pessoal usa muito na internet. Tudo. Mas se você puder fazer uma associação, é bem interessante o seu trabalho. Não, com certeza. O mito do Anel de Giges, né? Isso. Porque o Giges é exatamente o que você descreveu, né? O próprio mito do Anel de Giges, ele é essa situação onde a pessoa é colocada à prova, né? E ela está sozinha, ela pode fazer o que ela quiser, né? O Giges é colocado ali no segundo livro, né, da República, como um personagem mítico, né? E depois de um terremoto a Terra se abre e dentro da Terra ele vai encontrar um cavalo de bronze, né? E com umas portinhas misteriosas também. Então tudo é misterioso, né? Aí ele desce, aí ele vai olhar por essas portinhas e vai ver um cadáver de um ser humano grande, né? Com um anel, portando um anel. O anel vai focar, ele vai pegar o anel para ele, né? E ele vai perceber que se ele gira o anel para um lado, ele fica invisível, e se ele gira para o outro, ele fica visível, né? E aí, justamente, quando ele fica invisível, surge toda essa temática, que ele pode fazer o que ele quiser e ninguém sabe o que ele está fazendo, né? A coisa mais bacana é que o Platão pegou a ideia do cavalo, e vamos lembrar do cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia é um artifício para invadir Troia, né? Então, Troia era uma cidade com uma muralha considerada impenetrável, e o cavalo era para atrair os troianos, para eles se abrirem, né? Levarem o cavalo para dentro de Troia, e aí pronto, os invasores estavam dentro do cavalo e iriam invadir. No caso do cavalo que o Platão descreve, é um cavalo para invadir a mente humana, né? Para invadir a alma humana, né? E revelar as suas podridões, né? Vamos dizer assim, né? E aí, justamente, o Platão ele vai fazer essa formulação de que o mais injusto de todos é aquele que parece justo e, ao mesmo tempo, comete todas as injustiças, né? Quer dizer, ele tem uma fantasia de eu sou o correto, eu falo bem, eu me visto bem, mas, por outro lado, eu faço todas as injustiças possíveis, né? Porque ninguém está me vendo, ninguém me percebe. Exato. Né? Exato. Aí, ele só é moral quando tem alguém olhando para ele, para julgá-lo. Ou seja, perante ele mesmo, ele é capaz de todas as atrocidades. Exatamente. E o Gawain, ele é a condensação de todo esse argumento. Porque ali, supostamente, ninguém está vendo ele. Ele poderia fazer o erro, não ia ser um erro, ninguém ia condená-lo, vamos dizer por isso,
né? Mas não, é ele com ele mesmo, né? É ele com ele diante do próprio ideal que ele abraçou, né? Quer dizer, a humilhação para ele seria perante ele mesmo, né? E a nobreza está exatamente nesse ponto, né? Eu Sim, faço sim. certo porque é certo, Exato. né? Desde o início, né? Desde quando ele é desafiado, né? Sim, e desde o início, exatamente. Até protegendo, de uma certa maneira, protegendo, né, a corte, né? E se colocando como aquele, de uma certa maneira, talvez vá para o sacrifício, né? Como Jesus Sim. foi por todos. Aí, mais uma vez, você tem uma associação de ideias, né? Não, isso é um tema que eu acho muito, muito forte, porque aquele que está disposto a se sacrificar é aquele que abraçou o ideal nobre e, ao mesmo tempo, está desapegado da sua própria vida. Quer dizer, ele não tem problema em se sacrificar por algo maior. Mas esse que se sacrifica, geralmente, é o que vai, de alguma forma, no final da história, manter a própria vida. Né? Se a gente pegar a narrativa bíblica mesmo dos evangelhos, o final é a ressurreição. Quer dizer, o sacrifício ele é extremo, mas no final tem a ressurreição. É. Por outro lado, se a gente pegar o indivíduo que se apega à vida, geralmente esse indivíduo é o que de fato vai morrer sem retorno. Né? Quer dizer, ele vai sofrer e esse sofrimento não vai ser transformado em algo benéfico. Entende? Quer dizer, aquele que está disposto a se sacrificar é o que vai depois, no final, também ter o benefício, né? Evolutivo, vai ter o que quer que seja, né? Quer dizer, isso me parece muito, muito importante. É o Sócrates também, né, se sacrificando com a cicuta, quer dizer, sempre um indivíduo que tem essa não só nobreza, como disponibilidade para com o todo, né? É uma palavra que está me escapando agora, né? Essa disposição, né, de fazer algo em prol de todos, não é? Sim, é um sacrifício, né? Até mesmo. Sim, 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 sim. Como aquele símbolo do pelicano, né? Que é usado em várias tradições, ele tirando pedaços do próprio peito para poder dar aos seus filhotes que estão embaixo, né? É um símbolo muito recorrente, né, a tudo isso. Sim, sim, sim. E se a gente pegar os vários mitos que falam sobre grandes divindades, como Osíris, sempre justamente tem um momento do sacrifício, do despedaçamento, para depois ressurgir numa forma melhorada, maior, divinizada. Exato, isso. Né? Isso é o próprio processo, né? A própria jornada mesmo. A própria jornada. Né? Eu acho que também é interessante, assim, no sentido literário, talvez, ou simbólico, o Gawain, acho que ele já é um aprimoramento, por exemplo, em relação ao Lancelot, como personagem, ou ao Parsifal mesmo, né? E os romances do Parsifal. Porque ele já começa o romance, né? Ele já é uma pessoa com seus princípios e formada, né? Ele não é como Parsifal, alguém que está começando, né? E que tem que encontrar o Graal, e etc. Então, e não tem, nem cogita ter, como acontece na passagem lá da Mulher do Rei, os problemas que o Lancelot teve, né? E que estava dentro de uma esfera militar, talvez, né? A figura, né, do personagem de Lancelot. Acho que o Gawain é até como, talvez, quase um romance já mais posterior, talvez, ou quase posterior. Eu acho que ele já é um símbolo daquele que já começa a sua jornada já num outro nível. Mas Perfeito. acho que é como se houvesse, de repente, o autor é anônimo, né? Lembrando a quem vai nos ouvir aqui, o autor desse livro é anônimo, outros do século XII, XIII, XIV não são.
né? Não são anônimos. Então, Christian de Troyes, né? E tem vários outros, né? Então, eu acho que, de uma certa maneira, o autor já pega uma evolução literária ali para esse símbolo, né? E está condensado nesse cavaleiro que vai se tornar o Cavaleiro Verde, né? É muito legal essa diferenciação. Realmente, eu gosto muito do Parzival, do alemão, né? Do Wolfram, né? Wolfram, exato. E realmente é uma diferença muito grande, porque o personagem ele começa na ignorância, né? E isso é muito enfatizado, né? No começo o Parzival ele faz tudo errado, né? Ele comete todos os erros possíveis. É um iniciante, né? Ele tá é um primeiro momento iniciático até, se a gente for levar por essa visão. Exatamente. E não é o caso do Cavaleiro Verde. O Gawain é a excelência já pronta, né? É a excelência já pronta. E isso realmente é como se fosse o Parzival. Ele está caminhando para chegar à excelência, no final ele chega à excelência, e o Gawain começa da excelência, né? Ele já é o exemplo pronto, né? E eu acho que o Lancelot, pegando um famoso, né, que tem filmes e tal, tá no meio do caminho ali. Sim. Não é tão inexperiente, já tem seus princípios, né? Mas a tentação pela qual ele passa, ele tem muitas dúvidas. Então ele também não está, pegando assim, alguns dos mais famosos, né? Ele também não está nessa condição do Gawain. Não, e é interessante, eu acho que o Lancelot, ele, dessa forma como a gente está descrevendo, ele se assemelha mais ao comum do ser humano, né? Exato. Né? A gente não está nem na ausência de qualquer forma de educação ou conhecimento e nem na plenitude. Né? Isso. O que mostra que provavelmente toda essa literatura do ciclo arturiano, ela não, pelo menos me parece, ela não é solta. Assim, eu acho que as coisas eles foram se relacionando a uma evolução de pensamento proposital, não acho que seja aleatória, né? Para mostrar justamente um caminhar. Se você for lendo desde os mais antigos e chegar nesse, né, que é provavelmente século XIV, também não está tão longe, no Wolfram, por exemplo, né, eu acho que a gente percebe uma espécie de literatura em comum que leva a um caminhar espiritual. Realmente, eu entendo que há uma evolução do próprio mito, né? O mito ele vai realmente evoluindo. É uma evolução que tem a ver com a própria sociedade, né? O próprio entendimento ali das coisas, né? É bem interessante essa forma, né? E realmente o Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, ele é uma obra extremamente polida, né? Objetiva, clara, em todos os sentidos. Quando a gente vê os comentários, né, ali acadêmicos, realmente dá essa ideia, algo que foi sendo polido ao longo do tempo e em algum momento chegou no seu clímax, né? Ele realmente é um clímax dessa mitologia arturiana, né? Exato. Eu acho bem interessante. E eu lamento que não seja muito conhecido, né? Um dos objetivos do programa hoje é justamente, né, por ser intermédio, tornar esse romance, né, mostrando ele mais uma vez aqui, mais conhecido das pessoas. Até porque ele é fininho, ele não é, como a gente falou no início, ele não é nenhum tijolão, né, como alguns outros, né, que a gente tem do ciclo arturiano e tal. E o outro que você mencionou, e essa edição foi você que me indicou, o Mabinogion, né? Não sei se vai dar para ver aí. Essa de capa dura, né? Também muito bonita a edição. Né? E que acho que é como se fosse talvez um estágio anterior, né? Pré-cristão. Talvez não, né? E vale muito a pena. E lendo o Mabinogion, a gente percebe muitos pontos realmente de contato, né? Essa forma de escrita, ela realmente é essa amálgama já, né? É esse contato dos dois mundos,
Por exemplo, uma das histórias, eu não sei se se pronuncia assim, né? Peredur, né? É uma coisa assim, que é reflexo do Parsifal. Né? É a mesma história do Parsifal. Os estudiosos não sabem até que ponto uma coisa influenciou a outra, né? A outra. Ou toda a história do desenvolvimento, mas são esses universos celta e cristão se tocando, né? E dialogando e gerando esses mitos, né? É interessantíssimo, realmente é fascinante, é fascinante. Eu acho interessante também, para a gente daqui a pouco já ir encerrando, né? O Arthur, ele tem uma conexão muito grande com essas questões do céu, né? Que me lembra os bardos, porque Arthur tem a ver com Arctórios, né? Tem a ver com a estrela Arctórios, né? Arcturus, na verdade. Então, há uma conexão, né, com uma espécie de plano superior, que lembra também a estrela dos Reis Magos, etc., toda essa mitologia. O Gawain, toda associação com a cor verde, que é a cor do equilíbrio, né, a cor da natureza, já traz para esse mundo aqui, esse segundo mundo, né, que é o local onde nós estamos, na verdade. Né? Por mais que a gente se espelhe nesse mundo superior, representado, né, pelo céu, ou para onde vão os heróis também, desde as outras tradições como as valquírias, etc. Né? Mas a gente atua aqui. E atua de forma, né, no mundo sensível mesmo, né? Que é, como eu disse, diferente de um terceiro mundo, né? De um mundo totalmente só espiritual, onde alguns seres, fadas, gnomos, ou algo mais etéreo está, né? Que é no nível abaixo da água, né? Que alguns traziam. Então, eu acho interessante como é que todo o ideário cristão também incorporou isso tudo. Né? Várias aparições de Nossa Senhora acontecem relacionadas em lugares que tem água, em grutas, cavernas, ou locais perto de rios, vídeo Nossa Senhora Aparecida, né, por exemplo. Né? Que é justamente essa divisão entre os mundos, né, o espiritual e o manifesto aqui. Né? E esse manifesto tem a cor verde, né? E todo esse simbolismo da esmeralda, né, também, essa coisa do grau. Né? No final das contas, o grau é feito de uma esmeralda, né, que tem a cor verde, né, como excelência, né, cor do equilíbrio. Sim. O verde está justamente no espectro de cores, o verde está bem no meio ali na frequência, né, não é nem só, não está entre o infravermelho e o ultravioleta, está ali no ponto médio. Não, é muito, muito bacana a gente fazer uma conclusão com essa ideia de trazer os ideais para a realidade, né? Realmente, porque muitas vezes a pessoa vai ter uma ideia de espiritualidade como um ir na direção de algo menos materializado, mais sutil. Mas quando a gente pega os grandes exemplos, os grandes avatares, eles fizeram exatamente o contrário, quer dizer, eles trouxeram para o mundo objetivo esses ideais. Quer dizer, o que poderia ser mais bonito, né, mais sagrado, do que conseguir manifestar no mundo, um mundo de limitações, um mundo de dificuldades, esses ideais. Né? E realmente, o Sir Gawain é isso. O Sir Gawain é a percepção, olha, eu preciso realizar, eu devo realizar, é bom que eu realize. Né? E claro, a primeira pessoa beneficiada por uma realização desse tipo é a própria pessoa que manifesta. Né? Sim. Então, acho que é um grande incentivo, né, para que nós busquemos essa jornada individual de cada um, a manifestação desses ideais. Não há um caminho único, né? Muitas vezes é um caminho pessoal, construído individualmente mesmo, e a pessoa vai fazer a sua adaptação. Né? O Papus falava muito para a gente essa ideia da adaptação. Né? Quer dizer, você tem que adaptar para o seu contexto aquele ideal. Né? Exato. E eu acho que essa é a conclusão realmente mais bacana de todo esse contexto mesmo, né? Do Sir Gawain, do Arthur,
É muito, muito bacana mesmo, muito bacana. Deixamos aqui o convite, né? Agora, indo para um término, deixamos o convite para que vocês possam adquirir ali, né? Não só esses dois que nós falamos mais fortemente hoje, né? Mas também os outros, tantos, né, do ciclo arturiano, e comentamos também no programa de hoje, no outro chamado Mitos Arturianos que a gente tem, porque vale, recente, inclusive, 2, 3 meses atrás, que acho que vale muito a pena, né? Acho que ajuda muito a compreender aspectos filosóficos, históricos, iniciáticos, religiosos, né, de tudo isso, né? Todo esse arcabouço de conhecimentos que a sabedoria arcana tem apresentado ao longo dos anos, né, para todos aqui, né? Então, nós começamos o podcast em 2018, então 8 anos, agora em outubro a gente vai completar de podcast, e já tem 10 anos de sabedoria arcana, incluindo aí o seu editorial, né? Mas é isso. Então, eu queria agradecer a você, né? Agradecer ao Pablo. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Rafael, gostaria de deixar algumas palavras finais e sinta-se sempre convidado para trazer aqui para a gente todo esse conhecimento, todas as suas ideias. É sempre um prazer bater papo contigo. É sempre muito bom, né, estar aqui, fazer esses debates muito bacanas, instigantes, né, para todos nós. E contem comigo, vamos aí nessas aventuras arturianas, trazendo aqui para o mundo, né, tudo isso de manifestando. Bom. Manifestando. Obrigado, Rafael. Isso. E aí, só complementando, Adílio, no nosso encerramento, né, eu lembrei que a gente já tem sido passado, mas nunca é demais dizer que nos sigam em nossas redes sociais, estejam presentes em todas as redes sociais que tem Sabedoria Arcana, TikTok, Instagram, Facebook e outras. Lembrando que nosso podcast está completo no Spotify, Amazon Music e etc. E também nos episódios do YouTube, além do nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br. Por último, mas nem por isso menos importante, quero convidar vocês a duas coisas para pensar. A primeira é que o Sabedoria Arcana ele é um projeto que ele é bastante ramificado, então posteriormente é possível que nós venhamos a ter uma plataforma trazendo cursos, né? E aí essa é uma coisa que eu já estou dando uma avant-première, né, para que as pessoas não tomem o susto, de repente vai ter um curso aqui de Sabedoria Arcana. Não, estamos indo devagar, estamos anunciando para depois manifestar. Isso é uma coisa. E segundo... Sinta-se convidado, Rafael, se quiser fazer. Exatamente. Já deixamos o convite para você. Aproveitar a oportunidade para colocar isso, porque é possivelmente uma novidade que a gente vai ter mais adiante. Então, é isso. Mais uma vez agradecendo também, Rafael, a sua importante contribuição para um tema que é tão importante como pouco conhecido no Brasil, e me parece que será um pouco melhor conhecido depois desse podcast. Muito obrigado também pela possibilidade de continuar participando, Adílio. Aqui estamos juntos nesse projeto, ombreando aí e fazendo o que é possível com as cartas de que dispomos, não? Aliás, se alguém vir e desejar nos patrocinar, nós não temos problemas com isso. Tá certo? Então é isso, perfeito. Pessoal. Saudações fraternais, saudações arcanas a todos e a todas que estão aqui conosco. Até a próxima. Até a próxima. Saudações arcanas. Tchau, tchau. Tchau.